Amém, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Mateus, capítulo de número 22, e versículo de número 8. Mateus 22, e verso de número 8. Encontrou? Diga amém. Que vai dizer: então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviu: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos trazer agora Jesus dizendo para os discípulos sobre o reino dos céus, que seria como um banquete ao qual um rei vai convidar seus convidados e eles, muitos, aleluia, glória a Deus, inventaram desculpas para não comparecer. Muitos, aleluia, eles colocaram como prioridade, priorizaram os seus afazeres, a sua vida secular, as suas coisas em primeira mão, e as de Deus, e o banquete e o convite do rei, que representa Deus, em segundo lugar. O convite para nós nessa noite é essa campanha de oração. O pastor fez um convite e não é dele mesmo, foi o Senhor que colocou no coração dele. Tudo o que o pastor convoca a igreja vem da parte de Deus. E se é da parte de Deus, irmãos, tem resposta, tem garantia. E Deus, ele não vai deixar você vir aqui em vão, porque você foi escolhido e não chamado. Deus, ele faz o chamado, ele chama, mas poucos são os escolhidos para estar aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. E a palavra vai dizer mais que ele foi, chamou e ele ficou irado, porque muitos se recusaram, muitos negaram não o convite, não vou, eu estou ocupado com isso, não dá para mim ir agora, eu tenho que fazer aquilo, e deixando Deus o convite do rei em segundo lugar. Assim representa os nossos dias hoje. Estamos vivendo um século a qual, aleluia, muitos já renunciaram, já negaram, já deixaram de viver para Deus, viver o Evangelho. De muitos já deixaram de vir para a igreja, já não querem mais saber do convite de Deus. Mas ainda Ele faz o convite, e nós temos como cristão, somos aqueles escolhidos, aqueles que estavam lá fora, aqueles a qual éramos os mendigos, aqueles a qual o povo não queria dar nada por nós. Mas Deus, ele falou: vai e chama eles, pois eles vão fazer parte. Vai para aquele lá que ninguém dá a mínima, vai para convidar aquele que está na sarjeta, aquele que está no cárcere, aquele a qual era um ladrão, um roubador, um assassino, mas é ele que eu quero. Porque aqueles que estão dentro da minha casa já não querem, eles querem. Muitos estão dentro da casa do Senhor e não querem, mas vocês que estão aqui são os escolhidos para estar aqui nessa noite. Deus, o pastor fez o convite, irmãos, campanha de oração, 12 dias. Quem vem? Eu quero que toda a igreja venha, mas nem todos podem estar aqui. Mas se vocês estão aqui nessa noite, porque vocês foram escolhidos. E Deus, ele tem um convite para você que vai ver este vídeo. Deus, ele faz um chamado: venha. Não rejeite o convite do Senhor, pois o convite de Deus não é para o seu mal, Ele quer o seu bem. E esse banquete está chegando o grande dia. E aqueles que não estiverem com suas vestes nupciais,
eles serão lançados no lago de fogo de enxofre. Não participarão do banquete que Deus tem preparado. E aos demais irmãos que estão aqui, mantenham as suas vestes limpas. Porque se naquele grande dia nos encontrarmos com as nossas vestes sujas, nós não participaremos do banquete. E se nós mesmos que estamos dentro da casa do Senhor não estivermos com nossas vestes nupciais de casamento, nós também não participaremos. Então, igreja, permaneça firme, permaneça todo nesse tempo com as suas vestes limpas e mantendo-se no caminho do Senhor, porque você foi escolhido. Dentre muitos e milhões e milhões e milhões que tem nesse mundo, você está aqui nessa noite. Você teve essa oportunidade, então seja grato ao Senhor. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.